Olá! Voltei para mais uma aula, não sei se para alegria ou para tristeza de vocês, mas eu quero crer que é sempre para alegria. Então, o que nós vamos fazer nessa aula? Revisar. Revisar o quê? O conteúdo da nossa avaliação, a avaliação correspondente à unidade número 1, certinho? Então, vamos lá para esta revisão. Vamos ver quais são os conteúdos que compreendem esta avaliação. Vamos lá então, galera. Na unidade 1, na avaliação, vão cair as aulas 2, 3 e 4. Fugiu o nome daqui, mas já ele aparece. Então vamos lá. Na aula 2, nós temos saludos e despedidas. Nós temos uma apresentação formal e informal e os artículos determinantes, indeterminados e neutros. Vamos lá. O que nós aprendemos nessa aula? Nós aprendemos que saludos são saudações e despedidas e que existem duas formas de utilizá-las. Nós podemos utilizá-las na forma formal, que é aquela a qual a gente não tem intimidade, nós podemos utilizá-la, e nós podemos utilizá-la também na forma informal, que é aquela que nós utilizamos no nosso convívio, a qual nós temos intimidade. Nós vimos na aula 2 alguns conceitos, né? Algumas formas de tratar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que gusto de verlo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo ustedes están? ¿Cómo se encuentra? Buenas. Hey, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué me cuenta? Oi, parce. O que vai diferenciar? O contexto ou palavrinha que a professora Ila gosta muito. O que é? O contexto. O que é esse contexto? Em que momento, em que situação você está utilizando? Então, você tem que sempre lembrar. Formalidade, não tenho intimidade. Informalidade, eu tenho intimidade. Então, nós temos que analisar em que momento nós vamos usar essas apresentações e as despedidas. E as respostas também, como nós não temos aqui uma diferença, essas respostas elas são utilizadas de acordo com o contexto a qual elas estão inseridas. Bien, e tu? Estoy. Estupendo. Estupendamente. E tu? Genial. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Todo bien. E você? Voy mal. Voy fatal. Então, atentem-se às perguntas, bem como às respostas. E na hora de se despedir, há diferença? Também. Só que essa diferença vai depender do contexto. Observa aqui. Adiós, buenas noches, nos vemos pronto, saludos. Ha sido un placer, que vaya bien. Chao, chao, cuídate, hasta luego, hasta mañana, hasta pronto, que tengas un buen día. Entonces, tudo depende do contexto. Que contexto é esse? De formalidade ou ainda de informalidade. Tudo vai depender do momento em que você está utilizando, certo? Nesta aula, nós também falamos sobre os artículos, que são nada mais, nada menos do que os artigos. Quem são esses? Classe de palavras e uma classe variável. Por que ela é variável? Porque ela vai flexionar em gênero e em número.
No entanto, todavia, vai ter uma diferença. E nós sabemos que os artigos eles são divididos em três classes na língua espanhola. Eles são divididos em determinados, indeterminados e neutro. Na língua portuguesa, nós não temos o artículo neutro. Beleza? Olhem bem aqui quem eles são. Eu tenho os artículos determinados, que são aqueles que são utilizados para se referir a um elemento específico, ou seja, que já foi mencionado dentro dos textos e que nós podemos identificá-lo de forma muito clara através de quem? Do interlocutor. Até aqui nós falamos muito das pessoas do discurso. Então você sabe que o discurso ele é composto de locutor, interlocutor e de mensagem. Só para você não esquecer. Quem fala, com quem se fala, de quem se fala. E com os artigos não é diferente. Então eu tenho el, la, los e las. O, a, os, as. Eu costumo dizer que o artigo definido ou artigo determinado é aquele que a gente consegue identificar claramente dentro do texto. E ele é uma classe que acompanha, certo? E como ele acompanha o substantivo, ele vem ali concordando com este substantivo, no singular, no plural, no masculino e no feminino, gênero e número. El niño está en la calle. Olha a concordância aqui, ó. Los vecinos fueron a todas las fiestas. Lembrando que quando a gente fala que ele é antes do substantivo, que ele serve para avaliar proposta diante de quantificadores pronominais, o que nós queremos dizer? Nós queremos dizer que solto assim, com essas frases, ai meu Deus, como é difícil, como é complicado. Mas não é não, galera, porque quando chega lá na hora do texto, você vai compreender que o artigo, ele acompanha, ele solidifica ali o substantivo, dando a ele uma possibilidade de concordância melhor, certo? Nós vimos também que esses artigos definidos, eles servem para quê? Para ser utilizado diante de dias da semana ou data. Foi a México el 21 de enero. El. Então, eu estou substituindo el por dia, certo? Foi el 21 de enero. Diante de las horas, voy a trabajar a las 9 com valor de possessivo, com valor de posse, certo? Então, eu tenho aqui, Pablo perdió el ánimo. Que ânimo? O seu. Então, tem esse valor de posse. Nós vimos também nessa aula os artículos indeterminados. Quem são eles? Aqueles que nós introduzimos um elemento novo. Um, una, unos, unas, certo? Vimos também que eles são utilizados diante de um substantivo, depois de verbo, depois do verbo ai, que na verdade é o verbo haber, certo? Hay una tijera en su estuche, hay un hombre mirándome, vivió um senhor em esta casa. Então, eu tenho que observar em que contexto eu estou utilizando, já que ele expressa um elemento novo dentro do texto. E nós temos o artículo neutro, que é o lo. E lembrem-se, ele não existe de jeito nenhum na língua portuguesa, já que o seu papel é substantivar. Su novio, vamos pensar aqui, lo bonito,
lo bonito, estuve acá, esteve aqui, não é? Quem é esse bonito? Eu substantivei um adjetivo. Não tem tradução, não é o. Então, se eu traduzir lo como o, está errado, porque na língua portuguesa não existe, beleza? Nós vimos aqui na aula 3 os substantivos, os adjetivos e os graus de parentesco. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quem são os substantivos? Também são classes de palavras e são palavras variáveis. E qual é a sua função? Nomear seres, pessoas, objetos, ações, lugares, sentimentos, além de que podem variar de gênero e número, ou ainda grau, certo? Como que eles se classificam? Eles se classificam em próprios, comuns, concretos, abstratos, simples, composto, primitivo e derivado e coletivos. Próprios, aquele específico, comum, genérico, concreto, palpável, abstrato, sentimentos e emoções, simples, uma palavra, composto, mais de uma palavra, primitivo, origem, derivado, originado e coletivo, conjunto de seres. Nós vimos também que os substantivos, eles podem estar no gênero masculino ou no gênero feminino, e que o fato da palavra terminar na letra A não significa que é feminino, nem o fato de terminar na letra E seja masculino. Então, nós temos que estar atento às sub-regras. Como regra geral, ali, não é, do número, quando a gente acrescenta o S, quando? Quando a palavra é terminada em vogal. Toro, touros. Então, a palavrinha terminou, o substantivo terminou em uma vogal. O que eu vou fazer na língua espanhola? Acrescentar o S, que vai facilitar a minha vida. Agora, quando a palavra ela termina em uma consoante, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar ES, certo? Caminhão, caminhones, mulher, mulheres e assim por diante. Mas quando ela termina em Z, o que nós vamos fazer? Quando ela termina em Z, ela vai formar o plural, substituindo o Z por S, ou por C, perdão, e acrescentando ES. E quando terminar em la Y, vai acrescentar ES também, certo? Já os adjetivos, eles vão expressar qualidade ou um acidente, já que a sua função é qualificar ou determinar o substantivo e também vão flexionar em gênero e número. E eles vão se classificar tradicionalmente como qualificativos ou determinativos, certo? Os explicativos, que fazem parte dos qualificativos, são aqueles que explicam uma qualidade natural do nome. Me gusta la blanca nieve. A neve é branca. Já os especificativos, eles são mais comuns, porque a sua característica é especificar o substantivo, diferenciá-lo. El coche amarillo, el coche rojo. Não é qualquer carro, é um amarelo ou um vermelho. Aí, nessa mesma aula, nós falamos sobre parentesco, no sentido biológico e no sentido jurídico, certo? Vimos as diferenças que esse vínculo possui entre as pessoas, seja pela união de sangue ou no sentido mais amplo, como marido e mulher.
Vimos aqui o vocabulário relacionado aos parentes. Então, nós temos abuelo, abuela, cunhado, novio, padre, papá, marido, hijo, primo, sobrino, suegro, tío, nieto e todos os outros, certo? E na aula 4, nós falamos sobre os pronomes. Então, se liga aqui. Quem são esses pronomes? Os pronomes é aquele que acompanha, como vocês já sabem, ou substitui o substantivo. Então, eu tenho os pronomes, eles podem anteceder o substantivo ou substituí-lo. E eles vão admitir gênero e número. Sabemos que existem várias classes de pronomes. Uma delas são os pronomes personales, do caso reto, que vão exercer a função de sujeito e também vão ser chamados de pessoas verbais, yo, tu, él, nosotros, vosotros, ellos. Fazem a leitura do verbo e conjugam o verbo como a Mafalda conjugou aqui com vocês. Eu confio, tu confias, ele confia. E vimos também nessa aula os pronomes que são oblíquos. Os pronomes do caso reto, pessoal do caso reto, fazem a função de sujeito. Já os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles têm a função de complemento verbal. Vimos também os pronomes demonstrativos, e eles estão diretamente relacionados às pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira pessoa. Vimos também os pronomes possessivos, que denota posse. E essa posse, ela pode ser de um possuidor ou de vários possuidores. Quem é que vai diferenciar? O contexto. É o contexto que vai me dizer se nós estamos falando de um ou de vários e qual pronome utilizar. Vimos ainda nessa aula os pronomes interrogativos, que são aqueles que são utilizados para fazer perguntas e podem aparecer na forma direta, através do interrogativo e assinar o sinal de interrogação, ou na forma indireta, exercendo a função de enlace subordinador. Queria empieza el verano, forma direta. Teve sinal de interrogação, é direta. Me pergunto que passava, forma indireta, implícita, do uso do pronome, certo? Vimos também aqui quando nós podemos utilizá-lo, os pronomes interrogativos, quem eles são? Como, quando, donde, que, qual, quem, quanto e por quê. Então, modo, tempo, lugar, coisas, persona, personas, quantidade, causa e finalidade. Se eu fosse vocês, eu me ligaria bastante nessas tabelinhas para facilitar a hora da avaliação. Beleza? E então, galera, foi um prazer estar aqui com vocês. Foi muito bom. É hora de dizer tchau, né? Literalmente é hora de dizer tchau. Agora eu só vou me encontrar com aqueles que porventura ainda venham ficar de recuperação. Então, tchau, tchau e até a próxima!